live e vamos entrar agora em mercado da bola, né? Trazendo novidades sobre a saída do Hugo Souza, da proposta que ele recebeu do Vissel Kobe, né? Foi feito, né, uma nova proposta para o Hugo Souza, porque havia ali uma divergência na questão salarial. E aí o clube japonês aumentou a proposta salarial para ele e ele está perto de acertar a ida dele para lá, né? E a princípio, né, essa era a única coisa ali que estava impedindo. O Flamengo já tinha aceitado negociar, já tinha dado ok, né, na proposta de 1,3 milhão de dólares, cerca de 6,7 milhões de reais, pela venda dos 50% dos direitos econômicos do goleiro, né? Então o Flamengo ainda fica com 50%, e agora parece que isso vai caminhar, né? E aí vai lembrar, né, o Hugo cria da base do Flamengo, lógico, tem muitas críticas, ele teve várias dificuldades aí nessa passagem, mas foi um garoto, né, na época, muito importante para a conquista do Octa, né? Ele fez mais de 20 partidas, foi o goleiro que mais participou. Então, antes de passar aqui pro Nazário e pro Petit comentarem, dizer que, porra, eu desejo muita sorte pro Hugo, desejo muita sorte para ele, né? Gratidão pelo que ele conseguiu desempenhar, principalmente em 2020, sendo titular numa grande conquista do Flamengo. E agora, né, a vida que segue, cada um pro seu lado, que ele tenha muito sucesso por lá. E aí, Nasa, enfim, a gente teve uma definição aí sobre essa situação do Hugo e ele tá caminhando aí rumo ao Japão. Eu engrosso o couro quando o assunto é torcer pelo Hugo, né? Eu acho que é importante que ele respire outros ares. Foi um cara fundamental na campanha que você acabou de citar. Entrou numa roubada danada, no meio do caminho acabou se perdendo, mas não é um rapaz mau caráter, muito pelo contrário, sempre honrou a camisa do Flamengo, teve os seus erros, e quem gosta de jogar pedra nos outros, antes de jogar pedra no Hugo, dá uma olhada no que o Tita fez, o Bebeto e o Léo Moura, e aí vocês vão saber o que é mau caráter, né? O que é falar uma coisa, prometer e fazer outra. E o Cuejá também. Cuejá também. O Cuejá. Coloca o Cuejá nesse time aí. Vou botar nesse bonde aí os 4. E aí vocês vão saber o que por exemplo, o Bebeto. O Bebeto teve um dia que o pessoal foi entrevistá-lo, ele, não, pô, tamo junto. No outro dia ele estava entrando no Vasco. O senhor Tita, mesma coisa. O senhor Léo Moura saiu do Flamengo falando um monte de bobagem. E o Cuejá fez tudo que a gente sabe, né? A galera conhece, a rapaziada que gosta de futebol. Então, eu torço muito pro Hugo. Eu acho que ele tem um potencial gigantesco. É um garoto que é novo ainda e que tem um potencial muito grande. Eu acho que vai fazer muito bem e acredito que ele volte ao Brasil em grande estilo, né? E eu acho que ele respirando outros ares, ele vai conseguir dar uma destravada nessa questão que, para mim, né, isso não é uma informação, é apenas um achismo da minha parte. Eu acho que a questão dele foi muito mais psicológica do que técnica, né? Porque ele, tecnicamente, é um grande goleiro. E o que ficou marcado, para mim, foi a cena lamentável da torcida do Flamengo, antes do jogo começar, iniciar uma vaia para ele. Eu acho que aquilo ali foi... Aí é que entra, olha só como é que são as coisas. Eu falei há poucos instantes que o pessoal que vai no Maracanã não sabe torcer. E aí vai um monte de Nutella pro Maracanã e aí começa a vaiar o jogador do nosso time. Porra, meu irmão, eu nunca vi isso na minha vida, o cara vaiar o jogador do time dele. Eu já vi nego ficar de costas, já vi nego pegar a faixa e botar de cabeça para baixo, eu já vi nego ir no clube, entrar no clube, querer quebrar na porrada. Não sou a favor, acho isso uma babaquice tremenda, porque quando um médico erra, quando um engenheiro erra, ninguém mete a porrada. Tudo bem que futebol é um esporte que envolve paixão, mas não dá o direito de você agredir um profissional. E aí, você não vê as pessoas fazendo isso. Né? E hoje, né, século XXI, informação a dar com pau, era da informática, a gente vê um bando de idiota. Desculpa, mas quando você vai para o estádio
de futebol e vai ao seu jogador, para mim você é um idiota. Você é um idiota disfarçado, entendeu? Você é um idiota disfarçado de anta. Porque para ficar igual uma anta só falta o chifre. Se não tiver o chifre, você é uma anta. Porque, porra, quando você vai ao jogador do seu time, ô imbecil, você está ajudando a torcida adversária. Porque o jogador do seu time, principalmente o goleiro, vai ficar inseguro na jogada. E quando ele falha, não sei se você sabe, atrás dele tem a linha, que tem a meta, né? O tal do arco, né? Ele é o arqueiro. Antigamente nós chamávamos o goleiro de arqueiro. Ele está guardando ali a meta. E se ele falhar, não sei se você sabe, ele é o último jogador. Então, o cara que entra psicologicamente abalado numa partida de futebol, a tendência de errar em função da pressão da arquibancada é muito grande. E isso não é só no futebol. Quando você vai trabalhar, né, se você for dar um tapa na testa da bezerra e você tiver com a cabecinha ruim, meu parceiro, vai dobrar a parada, não vai com força, não. Então, a confiança é o X do problema. Se você tiver um jogador preparado 100% fisicamente, mas psicologicamente abalado, ele não vai render. Ele pode ser um Messi, meu irmão, mas se psicologicamente ele estiver abalado, ele não vai render, ele não vai jogar nada, ele vai se atrapalhar. E a cada momento que ele é vaiado, a cada momento que ele não tem a força que deveria ter o incentivo, ele vai afundar mais ainda. Então, eu acho muito positivo ele se mandar para um outro mercado, vai aprender, vai ensinar, vai crescer e, se Deus quiser, vai voltar para o Brasil em grande fase e a gente ainda vai ver o Hugo brilhando muito. E aí, Petit, o Hugo indo embora, né? Nas redes sociais a gente viu, né, na verdade, muitos torcedores comemorando essa saída dele, até porque a gente também entra numa definição ali na questão dos goleiros. Provavelmente a gente deve ter aí uma promoção para o Matheus Cunha, mas a gente tem aí nossa cria saindo e acaba saindo, né, de certa forma, meio que pela porta dos fundos. Eu gosto muito do Hugo, cara. Eu gosto muito do Hugo. Todo programa eu falo aqui que, na minha opinião, o Hugo tem potencial para ser um dos maiores goleiros do mundo, né? Um garoto muito novo, potencial incrível. Eu acho que a carreira dele foi acelerada no Flamengo muito mais pela má fase do Diego Alves. Eu acho que se o Diego Alves tivesse bem e o Hugo agarrasse menos jogos, a gente não teria tanto, acho que a gente não teria tanto problema como o Hugo teve. O Hugo teve alguns problemas na sua vida pessoal que, na minha opinião, atrapalhou a sua carreira dentro do Flamengo. Um clube desse tamanho, teve uma mudança de salário, um contrato assinado, isso tudo mudou a cabeça do jogador, isso tudo mexeu com o goleiro Hugo, e o goleiro Hugo ele falha naquele jogo contra o São Paulo, onde o técnico é o Rogério Ceni, que é um goleiro. E o Rogério Ceni, a gente sabe, né? O Rogério Ceni falhou, é cerol. Tanto que ele pega o William Arão e barra totalmente o Léo Pereira, tira totalmente o Léo Pereira dos planos e mete o William Arão lá, e o Léo Pereira nunca mais jogou com o Ceni. Então o Hugo passou por tudo isso. E como o meu amigo Nazário falou, eu concordo muito, o problema do Hugo não é técnico, o problema do Hugo ele é psicológico. Então, de repente, ele passando aí por um clube novo, curtindo outros ares e tendo a distância de alguns companheiros aí, de alguns amigos que tiram um pouco a sua atenção, se esse moleque focar na carreira, será um goleiro de seleção brasileira, eu não tenho a menor dúvida disso. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!